A paz do Senhor, nesse momento eu cumprimento a todos aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho, que tem acompanhado, e que Deus continue abençoando cada um de vocês de maneira poderosa. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família, e peço ao Senhor que continue te abençoando de uma maneira poderosa. Nesse momento nós vamos estar postando mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje é a lição de número 9, de 27 de fevereiro de 2022. A lição de hoje tem como título: As histórias e as poesias falam ao coração. Aqui, lembrando que quando aqui fala de histórias e poesias, estão falando de histórias e poesias bíblicas, da Bíblia. Pois aqui estamos trabalhando com a lição da Escola Bíblica Dominical. Então aqui essa delimitação é necessário que nós façamos. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: Estou aflitíssimo, vivifica em mim, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aqui temos uma poesia aqui do Salmo 119, verso 107, que ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, e aí dentro daquele contexto nós estaremos fazendo, portanto, o comentário desse texto. A verdade prática da lição nos diz o seguinte: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. É muito importante essa verdade prática, porque faz uma referência aos livros históricos e poéticos como expressando a soberania e a sabedoria divina. No caso, respectivamente, os livros históricos, eles expressam a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, e os livros poéticos refletem a sabedoria divina. E, por sua vez, tanto os livros poéticos quanto históricos, por serem divinamente inspirados por Deus, por ser a carta de Deus ao seu povo, esses livros eles trazem verdades que produzem fé no coração daqueles que têm um conhecimento de Deus, ou que passam a ter o conhecimento de Deus, como também produz esperança. Ou seja, através da história nós percebemos o agir de Deus na humanidade, o agir de Deus em favor do seu povo, e isso gera fé em nossos corações. Por meio das poesias, dos salmos, nós percebemos então que isso produz esperança no nosso coração. Os salmistas, eles sempre, na poesia bíblica, não apenas no salmo, eles sempre estão trazendo à nossa alma um conforto, um alento, a nossa alma, pela experiência que esses homens passaram e escreveram os seus salmos, as suas poesias. Essas são algumas das vantagens, alguns dos benefícios que nós podemos tirar, e tanto das histórias bíblicas, quanto também da poesia bíblica. A leitura bíblica em classe está em 2 livros bíblicos: o livro de Deuteronômio, o capítulo 6, o verso 20 ao 25, que esse texto ele vai fazer uma referência, no caso, à história bíblica, já que nós estamos falando aqui da história e da poesia bíblica. Portanto, Deuteronômio 6, 20 a 25 é uma amostra de textos falando da história bíblica, e o Salmo 119, versos 105 ao 108, vai estar trazendo exatamente algumas informações sobre a poesia bíblica. Bem, o primeiro texto, Deuteronômio 6, 20 a 25, o verso 20 nos diz o seguinte: quando teu filho te perguntar no futuro, isso aqui Moisés trazendo orientação para os filhos de Israel, orientações da parte de Deus. Então ele vai dizer o seguinte: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou. Ou seja, Deus deu ao povo de Israel estatutos, juízos, mandamentos, e aqui Moisés ele está instruindo aqui aos pais
exatamente para que quando as gerações futuras perguntassem, uma vez que essas gerações não teriam convivido quando do momento da entrega dessas ordenanças, quando essas gerações, os filhos perguntassem por quê, o que significava aqueles testemunhos, aqueles mandamentos, os juízos divinos em relação àqueles que não observassem os mandamentos do Senhor. E aí Moisés instrui aqui os pais para que ele pudesse, para que os filhos de Israel e os pais informassem, uma geração informasse a outra, que esses juízos tinham um objetivo. E aí no verso de número 21, aí há uma instrução de como, no caso, o pai deveria dizer para o filho: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então, a primeira instrução, ao orientar os filhos sobre o porquê dos testemunhos, dos mandamentos, etc., é que eles deveriam orientar aos seus filhos, trazer à memória dos seus filhos a história do seu povo, de que eles haviam sido levados ou estiveram escravos no Egito, debaixo da servidão ali de Faraó, mas que o Senhor os havia tirado do Egito com mão forte, com mão poderosa. E eu acho muito importante essa observação, essa instrução. Por quê? Porque é necessário que uma geração daqueles que temem a Deus, uma geração passe para outra geração os feitos que o Senhor tem realizado no seu tempo histórico. Porque nós sabemos que nós vivemos num contexto, dentro de um contexto sociocultural, onde apesar de um apego muito grande à questão do mítico, às questões que envolvem religiosidade, espiritualidade, mas em meio a tantas manifestações ou formas de manifestar a espiritualidade, nós percebemos que o misticismo, a independência, podemos dizer assim, da busca pelo sagrado, ela tem crescido a cada instante, mas ao mesmo tempo as pessoas elas têm distanciado dos verdadeiros feitos de Deus na história da humanidade. E nós, enquanto cristãos que pregamos e cremos em um Deus único e verdadeiro, criador de todas as coisas, nós temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos, instruir nossos filhos, para que eles possam instruir os seus filhos e assim gerações sejam instruídas sobre o Deus o qual nós servimos e aquilo que Deus realizou na nossa geração. Isto é de fundamental importância. Por quê? Porque se todos os pais eles tivessem, e eu digo agora não só num sentido religioso, mas no sentido da criação dos filhos, da moral, da ética, se todos os pais eles tivessem o cuidado de passar para os seus filhos aquilo que ele aprendeu do seu pai, aquilo que eles aprenderam dos seus pais, dos seus avós, é claro, aquilo que de fato contribuiu para que eles tivessem o mínimo de respeito, de alteridade, de ética, de moral, se todos tivessem essa preocupação de passar a ensinar os seus filhos esses valores, esses princípios, nós teríamos uma sociedade melhor. Mas o que acontece é que muitos ignoram a experiência dos antepassados, dos pais, dos avós, e querem, de uma certa forma, como se isso fosse possível, se desse certo, começar de zero a criação dos seus filhos, independente daquilo que eles vivenciaram enquanto criança e do que os seus pais vivenciaram e passaram para eles. E sabemos que nós
aprendemos a ser filhos com os nossos pais e também aprendemos a ser pais, pai e mãe, com os nossos pais. E desse aprendizado nós devemos tirar lições, abandonando aquilo que nós percebemos que não foi proveitoso, mas pegando aquilo que foi essencial para a manutenção da nossa família, da família dos nossos pais, aqueles valores, aqueles princípios que eram dentro da nossa geração, eram quase que universais. Então hoje esse alto nível de relativização e de inovação na família, novo modelo de família, nova forma de criar os filhos, etc. É claro que a gente não tem que ignorar o contexto atual, o contexto social, isso não pode ser ignorado, mas há valores e há princípios que eles permanecem, que eles deram certo no passado e que foram princípios que foram construídos com base na própria natureza humana. E o homem, apesar de uma geração passar e vir outra geração, o homem continua o mesmo. Não há nada novo debaixo dos céus. É claro que o homem de 2 milênios atrás, ele tinha um desenvolvimento cultural diferente, uma utilização da razão de uma forma diferente, tinha outras formas de explicar o aparentemente inexplicável, que hoje nós já conseguimos explicar com certa facilidade. Isso a gente não pode ignorar em hipótese nenhuma. Mas em se tratando de questões morais, de questão de relacionamento, questão da natureza humana, a natureza do homem, a natureza humana, ela é a mesma, desde quando ele foi criado, aí há pelo menos 6.000 anos atrás, segundo a história bíblica, há milênios atrás, não podemos precisar datas. Então é necessário que nós tenhamos essa preocupação com as futuras gerações. E em se tratando da igreja, ainda muito mais. Porque se nós percebermos, hoje nós vivemos num contexto onde, graças a Deus, ainda existe os remanescentes, aqueles que não deixaram se vender pelo secularismo, pelos prêmios dessa vida, mas nós percebemos que, apesar do aparente crescimento da igreja, apesar do crescimento dos meios de comunicação, isso não quer dizer que as pessoas hoje comunicam mais, tem mais meios de comunicação, mas se nós comunicamos mais, é uma outra questão. A despeito do acesso à informação de uma maneira muito fácil e praticamente global, e que nós temos percebido é que nós vivemos uma geração, com as honrosas exceções, na qual boa parte daqueles que se dizem cristãos, que se dizem crentes, evangélicos ou religiosos, pegando assim a religião de um modo geral, são pessoas que de fato não têm um conhecimento mínimo de Deus. Conhece muito da religião, conhece muito dos rituais da sua tribo, conhece muito da ideologia humana, dos preceitos humanos, dos códigos de cada religião, das convenções, dos concílios, das autoridades, daquilo que eles estabeleceram como regra, mas infelizmente estão se distanciando cada vez mais de Deus e da sua palavra. Então é necessário que nós, enquanto igreja, nós nos preocupemos com isso, porque aqui a ordenança de Deus por meio de Moisés é que os pais passassem para os filhos o porquê daqueles preceitos, daqueles valores, daqueles princípios, o porquê eles deveriam observar. Porque foram princípios dados pelo Deus que os havia resgatado da escravidão. E nós sabemos que Israel viveu uma escravidão física, mas também ele viveu escravo espiritualmente ao afastar-se de Deus por meio do pecado, principalmente da idolatria.
E o que nós temos percebido é que, infelizmente, muitos daqueles que se dizem igreja de Cristo estão escravizados pelo pecado, porque não conhecem mais a Deus e não tiveram uma experiência com Cristo. Num passado não muito distante, há uns 40 anos atrás, por exemplo, até mesmo menos do que isso, uns 30 anos atrás, nós ainda podíamos falar com uma certa tranquilidade, em se tratando, por exemplo, da igreja evangélica, que a igreja evangélica de fato era poderíamos tomar a igreja evangélica como representante ou como a igreja de Cristo aqui na Terra. Porém, hoje, infelizmente, nós já temos alguma dificuldade em dizer que necessariamente a igreja evangélica é sinônimo de igreja de Cristo. Nós temos dificuldade de dizer que o cristianismo, a religião cristã, o cristianismo, é necessariamente a igreja de Cristo. É claro que há pessoas dentro das várias religiões e do cristianismo, que é o que do que eu conheço e eu posso dizer, que de fato pertencem à igreja invisível, à igreja de Cristo. Então há aqueles que de fato pertencem, eu creio que são muitos. Mas o que nós não podemos fazer é confundir a igreja de Cristo com a igreja evangélica, com o cristianismo, etc. Por quê? Porque nós temos percebido que aqueles que se dizem seguidores de Cristo na atualidade, muitos daqueles, não são todos, mas uma porção considerável, são pessoas que na sua prática elas não manifestam Cristo em suas vidas. E aqui esse texto, aqui Deus falando ao seu povo, tinha exatamente o objetivo de fazer com que as gerações futuras elas não chegassem a um total desconhecimento de Deus. E daí os mandamentos, estatutos, testemunhos, os juízos que Deus trazia e trouxe sobre o seu povo, a fim de que aquela geração reconhecesse que Deus era Deus, que Ele era soberano. E esses ensinamentos, essa mensagem deveria ser passada de geração para geração. Então eu e você, que temos o conhecimento de Deus, que sabemos em quem nós temos crido, nós temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos, para aquele que nos cerca, não apenas os nossos familiares, passar aquilo que nós experienciamos dos nossos pais na fé, dos nossos pais físicos, e aquilo que nós experienciamos no nosso relacionamento com o próprio Deus. Portanto, aí Deus orienta aos pais a dizerem: olha, então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Aquilo que Deus trouxe contra o Egito, os juízos, os grandes e terríveis sinais, para mostrar a Faraó e toda aquela nação de que Deus ele é soberano. Então esses feitos não deveriam ser esquecidos. Aí me faz lembrar do Salmo de número 103, é um salmo que eu gosto muito, quando o salmista ele convida a sua alma a bendizer ao Senhor e não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Porque infelizmente nós somos tendentes a esquecer as coisas boas, os benefícios do Senhor. Nós somos tendentes a esquecer, inclusive, as correções que nós recebemos do Senhor e que nos fez tornar quem nós somos. E aí me faz lembrar a poesia cristã, quando diz que você deve contar quantas bênçãos você tem recebido da divina mão. E quando você fizer isso, você há de ver surpreso o quanto Deus já fez por você. É necessário que nós sempre tragamos a nossa memória, a memória dos nossos filhos, daqueles que nos cercam,
aquilo que Deus tem feito e quem é Deus na nossa vida, na nossa história, no universo, quem é Deus no cosmos, tomando o universo como uma organização de cada elemento segundo as diretrizes divinas. Bem, aí na sequência, no verso de número 23, o texto continua. E dali do Egito nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais, a promessa que Deus havia feito aos pais lá desde quando Jacó, os seus filhos, saem do Egito, promessa feita a Abraão, a Davi, etc. Deus está, e aí no futuro essas promessas feitas, no caso, a todo esse povo, já mesmo depois de terem entrado na terra prometida, mas terem lá no futuro se distanciado, levado para o cativeiro. Mas o certo é que todas as coisas que Deus fez, as maravilhas, tanto em tirar do Egito, e depois que a nação ela se forma, ela entra na terra de Canaã, e aí os inimigos que a nação tinha que vencer, mesmo quando do período monárquico, mesmo quanto da divisão do reino, mesmo quando do cativeiro babilônico, assírico, mas Deus sempre esteve intervindo para livrar o seu povo e manter o seu povo e cumprir com as suas promessas. Portanto, aqui o que o texto ele está abordando vai exatamente nesse sentido. E nos tirou dali para nos levar, nos dar a terra que juraram nossos pais, que fala da Canaã terrestre. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos. Ao entrar na terra, ver ali as ordenanças divinas, mesmo ali no deserto, Deus começa a falar com o povo. Em vários momentos ali há intervenção divina. E na caminhada para tomar posse da terra prometida, Deus já havia dado ali os mandamentos, no êxodo do povo, ali saindo do Egito para Canaã. Deus ali dá os mandamentos, as tábuas da lei, todos os vários mandamentos que nós temos, preceitos que nós temos na Bíblia. E ao dar esses mandamentos, ao tirar, ao introduzi-los na terra, a ordem do Senhor era exatamente ali os pais, eles deveriam jurar que observariam esses mandamentos e passaria de geração a geração. E o Senhor nos ordenou, verso 24, que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. Ou seja, os pais deveriam ensinar os seus filhos que eles, o porquê daqueles estatutos, era exatamente porque Deus havia dado essas ordenanças como condição para que o povo, eles pudessem permanecer debaixo da bênção de Deus. Então a bênção de Deus estaria sobre eles se eles não desviassem de Deus, não desviassem dos mandamentos, dos estatutos, eles permanecessem fiel ao Senhor. Isso, a sua fidelidade, seria para o seu bem. E aí, o escritor aqui diz, para nos guardar em vida como no dia de hoje, ou seja, para que quando os pais falassem para os seus filhos, eles pudessem dizer, vocês hoje estão guardados, estão seguros porque os nossos pais temeram a Deus, guardaram os seus mandamentos, para que eles pudessem ir bem e para que nós estivéssemos aqui. E da mesma forma vocês, a nova geração, devem temer ao Senhor, guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, se vocês quiserem continuar debaixo da direção, da dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 25. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou seja, o próprio Deus, que é o Deus da justiça, que é a fonte de toda justiça,
será para nós justiça se nós andarmos segundo os princípios estabelecidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto do Salmo 119, versos 105 ao 108, texto conhecido, nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu já fiz um comentário numa outra lição sobre esse texto. O que o texto está colocando aqui é que uma vez que nós estamos falando sobre a questão dos preceitos, dos mandamentos de Deus, que devem ser observados para que o seu povo possa ir bem, o salmista, quando ele diz que lâmpada para os pés é a palavra e luz para o caminho, a palavra aqui nós temos que tomar como todo ensinamento bíblico, tanto do contexto do salmista, aquilo que ele tinha acesso, quanto àquilo que nós temos acesso já na nova aliança. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela ilumina os nossos pés para que nós não venhamos a tropeçar naquilo que está próximo a nós, para que nós possamos enxergar bem, mas também é uma luz para o caminho, para distâncias maiores, uma vez que a nossa caminhada espiritual é longa. E é necessário que nós tenhamos luz, porque afinal de contas nós somos chamados para viver na luz e estamos caminhando para a luz que é Cristo. Daí a necessidade de ter uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Ter esse farol baixo e esse farol alto para a nossa viagem rumo às mansões celestiais. Bem, então aí o verso 105 apresenta aí a palavra de Deus, a lei do Senhor, como lâmpada para os pés e luz para o caminho. O verso 106. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos. Aqui o salmista assumindo, jurando que ele guardaria os juízos do Senhor, uma vez que eles eram lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aí o verso 107 é muito interessante, porque aqui no primeiro texto de Deuteronômio, aqui, uma vez que a lição ela está apresentando as histórias e as poesias falam o coração. O primeiro texto que nós lemos, Deuteronômio, fala da história do povo de Deus. Deus tirando o povo do Egito, dando mandamentos, etc. Aqui o Salmo 119 já nos apresenta a poesia, Deus falando conosco através da poesia. Aí nós vimos esse primeiro momento, tomando aqui a metáfora da lâmpada e da luz. Lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso aqui é uma poesia, algo poético, mostrando o valor da lâmpada e da luz. Para iluminar, luz e lâmpada fala de direção, fala de acerto, fala de confiança, de você poder andar de uma forma destemida, sabendo para onde você está indo. E aí o salmista, de uma forma poética, ele nos apresenta a palavra de Deus como lâmpada e como luz. E aí no verso de número 106 ele diz: eu jurei e cumprirei, que guardarei os teus juízos. Aí o verso de número 107, ele apresenta a sua alma a Deus, derrama nessa poesia a sua alma e diz: olha, estou aflitíssimo, ou seja, a aflição que eu estou é muito grande, não é apenas uma aflição, ela é muitíssima. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então o salmista, em meio à sua aflição, ele volta para Deus de fato, eu estou aflito. Eu estou morrendo na tristeza, na angústia. Minha alma está angustiada. Mas traz vida para mim, porque a tua palavra é uma fonte de vida. Olha que algo belíssimo o salmista está expressando. Aí o verso de número 108, ele diz: aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Eu acho aqui muito importante, porque quando ele fala de oferenda, geralmente nós pensamos nas oferendas enquanto uma oferta, seja por meio de um holocausto, um sacrifício, uma oferta de manjares, alguma coisa dessa natureza. Mas aqui na sua poesia ele diz o quê? Eu te rogo,
aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ou seja, o meu louvor, o meu cântico, a minha poesia é para ti, Senhor. Aceita, ó Senhor, o meu louvor, o meu cântico, e me ensina-me os teus juízos, para que eu siga os teus preceitos, a tua lei, para que eu possa andar nas tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses são os dois textos que nos apresentam, e podemos ver aqui o quanto a história bíblica e a poesia, nós tivemos aqui apenas uma amostra da história bíblica e da poesia, o quanto ela pode falar aos nossos corações, o quanto ela pode nos instruir. Bem, o comentário da lição, vamos para o comentário, a introdução nos apresenta o seguinte: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Então, para poder contar a história do povo de Deus e mostrar a soberania de Deus e trazer edificação para o povo de Deus, então a história, a literatura bíblica, ela vai lançar mão exatamente do gênero narrativo, das narrativas. A história, geralmente, ela é por meio da narrativa, por meio desses textos escritos em prosas. Então, os livros históricos vão servir da literatura chamada de narrativa. Já os livros poéticos e de sabedoria, eles vão recorrer ao texto lírico, ao uso do gênero lírico, para transmitir esta poesia, este ensinamento bíblico, por meio da poesia. Tudo isso com o propósito de despertar sentimentos, tanto sentimentos por meio da história, quanto a grandeza e a soberania de Deus na história, quanto também sentimentos em relação ao amor de Deus por nós e o amor que nós devemos nutrir para com Deus e para com os nossos semelhantes. Então, em vista disso, na lição de hoje, vamos estudar as experiências, as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro tópico da lição, nós já vimos os textos básicos, que é aquilo que vai estar contemplado aqui dentro da lição, e vamos ver o que nós temos mais aqui por parte do comentarista. Primeiro tópico, as histórias do Antigo Testamento. Então aqui nós iremos a contribuição da história bíblica. Primeiro subtópico, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Sabemos que Moisés, juntamente com o povo e todos os seus auxiliares, e um desses era exatamente Josué, Moisés ele conduziu o povo até próximo à terra prometida, mas não chegou a entrar na terra prometida. E coube agora ao seu servo, aquele que o sucedeu, Josué, a continuar liderando o seu povo e introduzindo na terra prometida. Moisés tinha um perfil de um homem manso, piedoso, e ele pôde, com a sua mansidão e colocando-se diante de Deus, ele pôde conduzir o povo, basicamente, à entrada da terra prometida. Para tomar posse dessa terra, era necessário que se expulsasse os moradores daquela terra. Então eram fortes os inimigos, e para isso Deus já havia preparado um guerreiro que era Josué, que foi um dos espias, que foi espiar a terra e viu que de fato a terra era uma terra que manava leite e mel, isso em termos metafóricos, era uma terra fértil, uma boa terra, e juntamente com seus companheiros, e um deles Caleb, e desses que foram olhar a terra, esses espias, apenas Josué e Caleb que de fato animaram ao povo, trouxeram, não ignoraram a realidade dos inimigos que tinham para vencer, mas eles incentivaram, eles de fato motivaram o povo, o exército, vamos dizer assim, do povo de Israel, para se organizarem, para vencer os inimigos e tomarem posse de toda a terra de Canaã. Quando os demais espias, que era a maioria, simplesmente disseram que não havia nenhuma possibilidade deles vencerem aqueles homens, aqueles povos. Bem,
Então nós vimos aqui que Josué, então com a morte de Moisés, Josué ficou encarregado para liderar o povo então para entrar na terra prometida, segundo aí o livro de Josué capítulo 1, verso 1 a 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Isso são a geração daqueles que entraram na terra de Canaã, pois daqueles que eram de maior idade, apenas Josué, que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Os demais que se rebelaram contra Deus, que pecaram, todos morreram no deserto. Então, é uma nova geração agora, eles teriam que lutar para entrarem, garantir a herança na terra prometida, lutar o espaço com as outras nações. O registro dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. Então, os livros históricos vão registrar exatamente essa guerra constante do povo de Deus para não só entrar na terra, mas também manter a posse da terra prometida. São um total de 12 volumes, 12 livros que retratam a história de Israel desde a entrada de Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Êxodo e Neemias, cerca de 400 anos. No caso, a entrada de Canaã, cerca de 1400 antes de Cristo, até o tempo de Éder, 400 antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos, nesses livros históricos, nesses 12 livros históricos, esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Ou seja, a ideia aqui de Deus controlar o curso da história é um ponto que deve-se ter muito cuidado ao abordar esse ponto, porque uma coisa é o controle de Deus sobre o universo, sobre a história, que isso aí é algo indiscutível. Deus, ele continua soberano, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, e a Bíblia nos apresenta isso de forma muito clara. Mas também nós não podemos apagar a responsabilidade do homem. A soberania de Deus, na minha concepção, não anula a responsabilidade do homem na construção da história. Deus intervém na história sem sombra de dúvida. Quando o homem ele ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, ou quando o homem ele deixa de fazer algo que implica a sua própria destruição, Deus tem os vários meios e mecanismos para intervir na história, mas tudo por amor à humanidade, ao homem criado por ele. Essa é a minha forma de pensar. Portanto, Deus ele é o Senhor da história, sem sombra de dúvida. O subtópico 2, as histórias dos juízos, os dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel depois ali da morte de Josué. Os juízes governaram Israel, porque é um dado interessante que Moisés ele preparou um substituto, que foi Josué, e Josué, apesar de ser um grande guerreiro, ele não preparou um substituto. E aí é algo que deve também nos chamar a atenção, porque nós, enquanto líder, seja qual for a liderança que você exerce, você deve ter a preocupação de preparar substitutos. Porque quando você não faz isso, quem vai sofrer é a obra de Deus. Então, o mesmo Deus que te separou, que te usou para estar à frente da obra, ele também quer te usar para que você possa preparar, ser canal de bênção e ter visão para separar pessoas idôneas para dar continuidade à obra de Deus. Portanto, Josué morre, ele não deixa um substituto, então entra em cena os juízes que governaram Israel. Vários juízes, durante um bom período, governaram Israel. Então os juízes governaram Israel até a época do profeta Samuel, que foi aí o último juiz de Israel. São cerca de 400 anos da história com a atuação desses líderes, desses 12 líderes, desses juízes, por cerca de 400 anos, 4 séculos. Nessa época aí dos juízes, não havia rei em Israel. Não havia rei. Antes, a nação era governada, podemos dizer assim, pelo pastor Moisés, e aí o pastor guerreiro
Josué, aí agora entraram esses juízes, mas não havia rei. Não era até então, Israel não era uma monarquia, estava sendo governada por juízes. Mas o governo dos juízes teve seus altos e baixos, sempre tinha que levantar um novo juiz, porque foi um período também muito difícil para o povo de Israel. Então cada um andava, cada juiz, no caso, cada um desse povo, ia depender do juiz, andava como queria, podemos dizer assim, uma vez que não havia um rei, um monarca. Por essa razão a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí Deus dava um livramento por mão de um juiz, o povo distanciava de Deus, caía na mão dos inimigos, Deus levantava um juiz, e era esse alto e baixo, e o povo cada vez mais se afastando de Deus. Bem, como resultado dessa desobediência, de terem feito o que era mal aos olhos do Senhor, como resultado disso, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Ao invés de vencerem as nações, eles foram subjugados por essas nações. Mas apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores, que eram os juízes, para resgatar Israel da mão do opressor. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina, ou seja, mostra a fidelidade de Deus a si mesmo, a sua promessa, porque quando nós falamos da fidelidade de Deus, nós temos que ter um certo cuidado, apesar da beleza que há na poesia cristã, quando nós expressamos que tu és fiel, Senhor, tu és fiel, fiel a mim, mas é necessário que nós entendamos que a ideia de Deus ser fiel a mim, Deus não é fiel a homem algum. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra. Então, se ele prometeu estar conosco, ele é fiel com a sua promessa. Por isso que nós podemos confiar nas suas promessas. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não é homem para que mente. Ele é fiel às suas promessas, portanto, ele está conosco. Mas nós não podemos diminuir Deus, diminuir Cristo, e fazer como muitos têm feito nessas novas teologias, que Jesus ele passa a ser fiel a mim, como se Jesus estivesse debaixo do capricho do homem. Aquilo que eu peço, Jesus tem que ser fiel, ele tem que fazer. Não é desse jeito. Deus, Cristo, a Trindade, ela não está submissa a homem algum. Deus ele não é fiel a você, no sentido de que você é que manda. Você é o Senhor e Deus é o seu servo. Isso não existe. Então, quando você ouvir a expressão que Deus é fiel, ou tu és fiel, Senhor, fiel a mim, entenda nesse sentido, que o Senhor ele é fiel à promessa que ele fez a mim, ou seja, ele é fiel a si mesmo, ele é fiel à sua própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então nós temos aqui nesse texto mostrando a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus por meio desse período em que os juízes governavam a nação. Subtópico 3, a história dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel, o primeiro rei de Israel, e há todo um contexto histórico. Quando o povo ele diz para Samuel que ele quer agora um rei como as demais nações, e aquilo foi entendido por Samuel como uma rejeição a si mesmo, e ele leva essa causa a Deus, e Deus deixa assim de uma forma bem clara que o povo estava rejeitando era a ele, e não a Samuel, o que dá a entender que não estava nos planos de Deus, na vontade ativa de Deus, não estava dar um rei a Israel, um rei humano, porque Deus, Cristo, seria o seu próprio rei. Mas mesmo assim, diante da rejeição da nação a Deus, mesmo assim Deus intervém na história, no sentido de poder permitir que eles tivessem um rei e orientá-los, e inclusive escolher um rei para eles, e também dando instrução do ônus que eles teriam em ter um rei, o sustento do rei, a questão dos impostos, etc, etc. Então Deus constitui
constitui Saul como rei de Israel. Porém, Saul ele fracassou, pecou, desviou-se de Deus, foi rejeitado por Deus. E ao ser rejeitado por Deus por causa do seu pecado, Deus então levanta a Davi. Mesmo que foi ungido ainda quando Saul estava vivo e serviu a Saul, mas ele passa a governar, reinar, já um contexto bem mais à frente, não no período enquanto Saul reinava, sim, na totalidade. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. E é importante que essa promessa de que Davi teria um reino que não teria fim era algo que apontava Davi como uma espécie de início de um reinado que iria chegar ao reinado de Cristo. Então Jesus ele seria da descendência de Davi, que seria exatamente o reino eterno, um reino que não tem fim. Então Davi é levantado e recebeu a promessa desse reino que não teria fim, que aponta para Cristo. Ele reinou. Depois de Davi veio então Salomão, seu filho, que o sucedeu depois de sua morte. E no período de Salomão, infelizmente, o reino ele foi dividido. Agora não era mais um reino só. Agora nós vamos ter o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Ambos os reinos, lá no futuro, esses reinos se rebelaram contra Deus e foram levados para o cativeiro. Aí em 1722 a.C., o reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios, levado para o cativeiro assírio. E em 586, portanto, ainda ficou quase que 2 séculos aqui em pé, o reino do sul, Judá, ele foi levado também para a Babilônia, pelas mãos aí do rei Nabucodonosor, em 539 a.C. Cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Aí, em todo o contexto histórico, envolveu aí cativeiro, etc., na plenitude dos tempos, então vem Jesus, como as Escrituras haviam prometido, que era exatamente o rei que haveria de vir. Porém, num primeiro momento, o reino que Cristo veio implantar era o reino espiritual. Ou seja, era pagar o preço pelo pecado do homem, escolhendo a nação de Israel como sendo aquela nação por meio da qual o mundo conheceria a Cristo, mas Israel rejeita Jesus, e aí entra o tempo dos gentios, mas a promessa de Deus para Israel ainda continua de pé. Israel foi rejeitado por um tempo, mas chegará o momento em que Deus se voltará para a nação de Israel, e a Bíblia diz que todo Israel se converterá ao Senhor, porque Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Louvado seja Deus. Então essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. A despeito da nossa queda, do nosso fracasso, da nossa infidelidade para com Deus, Deus ele permanece fiel a si mesmo, a sua palavra. O tópico 2 da lição, os livros poéticos. E os livros poéticos de sabedoria do Antigo Testamento. Aí que faz a separação dos livros poéticos e os livros, e no caso de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, que envolve sabedoria, como também poesia. Então, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Primeiro subtópico, os livros sapiensais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapiensais, ou seja, de sabedoria, e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. Quem são esses livros? O livro de Jó, de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, de Salomão, Eclesiastes, foi escrito quase todo em prosa. E outros livros foram redigidos, a maioria em forma de poesia. Então aqui está mostrando esses livros, que boa parte deles foi escrito, no caso, em prosa, e outros escritos em poesia. Então aqui é o que o texto está apresentando. Olha, 5 livros do Antigo Testamento são chamados escritos sapiensais e poéticos,
porque ensinam a sabedoria por meio de quê? Da poesia ou da prosa. São eles, no livro de Jó, de Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. No caso, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito quase todo em prosa, o livro de Eclesiastes. E os livros, no caso, os outros, que aí vem entrar Provérbios, Salmo, Cantares de Salomão, Jó, eles foram escritos de uma forma usando da poesia e não da prosa. A prosa é aquele texto corrido, como se conta uma história. A poesia já tem a questão dos versos, das estrofes. É claro que essa divisão acontece posteriormente. Então, de um modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, o dia a dia, aqui está conversando, a maneira como eu estou falando, estou me expressando em prosa. E a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Então, enquanto a prosa ela está mais para a questão do intelecto, de trazer uma informação, a poesia, não que ela não atinja o intelecto, mas ela também tem o endereço dos sentimentos, do coração, é algo mais, vamos dizer assim, que expressa mais sentimento, mais emoção. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Então, a poesia ela se refere mais a uma sabedoria prática, que diz, são textos bíblicos que são os mais lidos geralmente pelas pessoas, porque eles são mais práticos, eles dizem diretamente a alma do homem, ao dia a dia dos homens. Então, são livros bastante identificados com as pessoas identificam-se bastante com esse tipo de literatura. Bem, aí temos os livros sapiensais, que são a sabedoria, a poesia revelada nas escrituras, e tem o livro de Eclesiastes, Provérbio e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase. Aí, qual seria o tema que eles apresentou os livros? Classificando como poéticos e aqui em prosa. E aqui logo à frente aqui é interessante porque ele vai mostrar a mensagem de cada um desses livros. Qual a mensagem central de cada um desses livros? Eclesiastes, Provérbio e Jó. Qual seria a mensagem desses livros? O tema de Eclesiastes está resumido numa frase: tudo é vaidade. Então, tudo vaidade, ou tudo é vaidade, é o tema central que prevalece no livro de Eclesiastes, indicando a efemeridade da vida humana, que tudo é efêmero, tudo é passageiro. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é o quê? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Já que tudo passa, qual é o sentido da vida? Guardar a Deus e os seus mandamentos, porque Deus é eterno e a sua palavra, ela se cumprirá. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Então, qual seria o fim do homem? Exatamente temer a Deus e guardar a palavra de Deus. Qual é o tema de Provérbio? O tema de Provérbio afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Provérbio, que é o livro da sabedoria, que traz a sabedoria divina. Então, Provérbio ele vai exatamente mostrar, lembrando que o nome do livro é Provérbio, não é o livro Sabedoria, que é um outro livro, no caso, que não faz parte do nosso cânon. Mas o livro de Provérbio, ele vai exatamente mostrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor. Então, quem teme ao Senhor está no caminho da verdadeira sabedoria, porque pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a mensagem de Provérbio é o temor do Senhor como princípio da sabedoria, que vai ensinar aos homens a observar os princípios divinos, princípios esses que nos tornam pessoas sábias. Portanto, ao concluir o escrito, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Por sua vez, o tema de Jó é o sofrimento. O tema de Jó é mostrar que o homem de Deus, o servo de Deus, ele sofre. Que Deus pode provar os seus servos, ou pode permitir que seus servos sejam provados. Porém, esse sofrimento do servo de Deus, ele tem uma finalidade, que é exatamente o seu amadurecimento espiritual.
Portanto, o tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional. Mostrando que a dor não é racional. É que é preciso sempre confiar no Senhor. Então, o tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Então, a dor pode nos sobrevir. Inclusive, você pode não conhecer a razão da dor que você está passando, mas há um propósito divino também no sofrimento. O sofrimento também tem um caráter pedagógico, é uma escola de Deus, e Deus nos ensina também por meio do sofrimento. E essas informações e essas histórias que nós recebemos da parte de Deus, elas servem exatamente para a nossa edificação, para o nosso ensinamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos o subtópico de número 3, que vai apresentar agora os Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro, no caso dos Salmos, é o louvor, a oração e a adoração. Então o livro de Salmos, que é um livro que são poesias, são hinos, o seu conteúdo consiste em louvor, oração e adoração. Ou seja, consiste na exaltação, consiste na oração e consiste na adoração diante de Deus. Essas são as mensagens contidas no livro dos Salmos. E basicamente todo cristão ou não cristão já deve ter lido ou ouvido algum salmo da palavra de Deus. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. Então, Salmos e Cantares de Salomão são poesias, louvor, oração, adoração, e nos mostra como servir ao Senhor. E aqui ele está falando do caráter mais específico aqui de Salmos. Salmo como tendo significado de louvor, então vai sinalizar que a principal mensagem de Salmo, sendo mais especificamente aqui está falando do livro dos Salmos, é exatamente o louvor, a oração e a adoração. Também o livro de Salmos é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Há muitos salmos messiânicos. Nesses aspectos, considera-se como um versículo-chave dos Salmos, seria o Salmo 92, verso 2, quando diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, já que Salmos tem o sentido da palavra salmo, fala exatamente de louvor, salmo é louvor, então o texto que resume o conteúdo do salmo é exatamente: dai a glória devida ao Senhor, ou seja, dá louvor ao Senhor e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o livro de Cantares, que ele traz, ilustra o compromisso e a intimidade e o amor que deve existir entre o casamento. O livro de Cantares é uma espécie de manual para o ato conjugal cristão. E ao mesmo tempo ali reflete o amor de Cristo, é claro, pela sua igreja. Mas é um livro totalmente voltado à questão do ato conjugal. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. Qual é o versículo-chave, então, de Cantares? O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Está lá em Cantares 6,3, quando diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então está mostrando aqui que o tema principal do livro de Cantares, já que é um livro que trata do relacionamento conjugal, do ato conjugal, é trazer esse ensinamento, que quando o homem ele une a sua mulher, a Bíblia diz que ele se torna uma só carne, e aquilo que Deus une não pode separar. E a Bíblia também vai dizer no Novo Testamento que o homem não é mais dono do seu corpo, nem a mulher é dona do seu corpo, mas um pertence ao outro. Daí o texto-chave aqui do livro de Cantares ser exatamente: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, um pertence ao outro, são os dois uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor.
Bem, nós temos agora o terceiro tópico da lição, que é o último tópico, uma mensagem ao coração. Uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo. Então, Deus usa Josué para ali atravessar o Jordão, para dar acesso à terra de Canaã. Deus levanta nações para punir o seu povo. Tudo isso como uma forma de Deus mostrar sua soberania e uma forma de Deus cuidar do seu povo, mesmo por meio das punições, levantando nações para punir a rebeldia do seu povo. Ainda proveu um meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Sempre Deus dava um meio de escape, porque havia promessas feitas por Deus à nação de Israel. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias, daí da tribo de Judá. Assim sendo, nosso coração deve aquietar, porque Deus é soberano, ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Ou seja, o homem e o mundo, o universo está sob o controle de Deus. Tudo que acontece, seja pela vontade ativa de Deus ou a vontade permissiva de Deus. Agora, o melhor lugar para se estar é na vontade ativa de Deus, ou seja, aquilo que de fato ele tem no seu coração para nós, e não aquilo que ele permite devido às nossas iniquidades, devido à nossa falta de dependência dele. Ele também permite coisas para que nós possamos aprender a temê-lo e a voltar para o caminho. Subtópico 2. Uma mensagem de sabedoria. Vimos aqui uma mensagem de soberania, que Deus é soberano. Ele pune o seu povo, ele liberta o seu povo, mas ele está sempre, ele é o Senhor soberano da história, mas também uma mensagem de sabedoria. A Bíblia não traz só a mensagem da soberania, do poder de Deus. Também traz uma mensagem de sabedoria para nos tornar sábios para com Deus. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Então, o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo o conselho prático está na subordinação à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente. Ser sábio é o quê? Andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter a boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade. Isso tudo faz parte de uma vida de um homem que teme ao Senhor e que está no caminho da sabedoria. Aceitar a repreensão do Senhor ou de alguém que ele permitir nos repreender. Confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor de Deus. São que elementos que nos tornam sábios, caminhos que nos tornam sábios. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Não, tem que fazer para ser isso, não. Tudo isso deve ser feito com a motivação correta, ou seja, pelo amor de Deus derramado em nossos corações e pela uma direção espiritual, a direção do Espírito de Deus. Elas devem ser resultado do toque divino no coração humano. Louvado seja o Senhor. E por fim, o último subtópico da lição. Uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração do homem, tais como essa mensagem de adoração que nós temos nos salmos. Expressa o medo do homem. Salmo ali, você lê um salmo, você se identifica com a humanidade do salmista ali sendo derramada diante de Deus. Isso é muito interessante, porque às vezes a religião, de uma forma errônea, ela tenta passar a imagem de que quando você é alcançado por Cristo, faz um compromisso com Cristo, que você torna um super-homem, que você perde a sua humanidade, que
quando você comete um pecado, ou uma fraqueza, ou um medo, que é prova de que Deus não está com você, que o cristão não pode ter medo. Não. A Bíblia mostra bem claro que os homens de Deus tiveram medo, tiveram dúvidas, temeram, pecaram, etc. Que mostraram que eram pessoas de carne e ossos. Então a Bíblia mostra um homem, os servos de Deus, terrivelmente humano, mas ao mesmo tempo arrependidos, buscando sempre a graça e a misericórdia de Deus. Portanto, nós temos aqui uma mensagem de adoração. Então os salmos possuem essa peculiaridade, pois expressam as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria, entendeu? Tudo isso mostra o personagem alegre, mostra ela também triste, forte, ela também fraca, mostra o ser humano. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se um coração que confia, um coração contrito. Temos aqui um coração que glorifica, um coração que é agradecido. Temos aqui um coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui, dentro aqui desse retrato, aqui que é passada essa mensagem, uma mensagem de adoração. Eu acho bastante interessante quando é tomado aqui esse salmo. Eu tive que aqui dar uma pausa aqui no vídeo devido a um pequeno problema que havia acontecido aqui. Por isso eu vou retomar aqui esse tópico 3. Então, uma mensagem de adoração. Então, os salmos eles vão possuir essa peculiaridade, como nós falamos, que ele vai mostrar as profundas emoções do ser humano. Vai mostrar o medo, a alegria, a tristeza, o homem realmente na sua humanidade. Também ele reflete o ideal da espiritualidade que Deus almeja do homem, que é exatamente o que? Uma vida de confiança em Deus, um coração contrito, um coração que glorifica a Deus, um coração agradecido, um coração arrependido, é aquilo que Deus espera do ser humano. Que ele possa reconhecer a soberania divina, que de uma forma arrependida ele se coloca diante de Deus, buscando de Deus a direção, reconhecendo-se pecador, confiando na misericórdia e na soberana de Deus. É o que Deus espera de cada homem, de cada pessoa, quanto ao desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua vida com Deus. Louvado seja Deus. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Qual foi a conduta que ele descreve para mostrar como ele encarou, desenvolveu a sua espiritualidade? Ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No outro momento eu já comentei sobre esse texto. Mostra aqui que a ideia do salmista, nós até aqui estamos falando da palavra de Deus, através da história, da poesia, a lei do Senhor, a forma de Deus expressar, mostrar a sua soberania, o seu amor para o seu povo, para com o seu povo. E agora o salmista, ele fala da sua experiência com Deus e com a sua palavra. Ele vai dizer exatamente que para que ele pudesse temer ao Senhor, para que ele pudesse desenvolver a sua vida com Deus, ele havia escondido a palavra de Deus no seu coração. Sabemos que coração tem vários sentidos dentro das Escrituras, mas aqui nós entendemos coração aqui, você pode tomar como sendo aquilo que há de mais profundo do íntimo do salmista. Podemos colocar aqui, para aqueles que são tricotomistas, colocar aqui o coração como sendo o espírito do salmista. A palavra de Deus não estava no seu corpo, apenas na sua mente, não estava apenas nas suas emoções, estava no seu espírito, no lugar mais profundo do homem. E uma vez que essa palavra está no coração, que também tem o sentido de ser amado, que uma coisa é algo apenas no intelecto, outra coisa é aquilo que se ama. O amor nos faz totalmente dependente do outro, nós passamos a viver para o outro.
Então aqui o salmista ele guardou a palavra num lugar onde ninguém poderia tirar. Porque uma coisa pensada você pode trocar por outra. Pensamento ele é seletivo, como dizem. Porém, uma coisa amada não se troca, um amor verdadeiro, você não se troca facilmente, nem se joga fora. E como diz a poesia, não se pode amar dois senhores, o coração não pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Você só pode amar quando você só ama quem está livre. Porque quem ama está preso pelo laço do amor. E ele não está disponível para o outro. Isso eu acho muito profundo. Portanto, o salmista ele diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O problema que eu estou tendo aqui no aparelho aqui de implante, aí tenho que estar aqui sempre me controlando. Bem, então aqui o salmista ele vai dizer exatamente qual deve ser a nossa relação com a palavra de Deus em termos de implantar essa palavra nas nossas entranhas, no nosso espírito, para podermos temer e servir ao Senhor. Finalmente, a conclusão da nossa lição, também percebo que já está na hora de eu parar, já estou tendo algum incômodo aqui, então eu vou fechar com a conclusão. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. Tudo ali foi um ato soberano de Deus. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Ou seja, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela traz alegria, traz gozo ao coração do homem. Essa mensagem é como um remédio para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Ela conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Que a Bíblia diz que nós temos que conservá-los irrepreensíveis para o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender que é necessário que nós nos voltemos para a palavra de Deus, porque as histórias ali escritas, a poesia ali expressada, ela fala diretamente ao nosso coração, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos fortalece. E é impensável um cristão que rejeite a luz, a direção da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando de uma maneira poderosa. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Oreis por nós para que o Senhor continue nos dando graça, para que eu possa recuperar um processo aí que eu estou fazendo, dentário aí, uns implantes, e a recuperação é lenta, ainda estou me recuperando. Tem basicamente 2 semanas, agora vai fazer 3 semanas que eu iniciei o tratamento. Graças a Deus o organismo está reagindo muito bem, mas ainda estou com alguns incômodos, inclusive não posso estar falando muito, e aí eu tenho que poupar um pouco. Mas oreis por nós para que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Espero contar sempre aí com o acompanhamento de cada um de vocês, com a divulgação do nosso trabalho e com as vossas orações. Que Deus abençoe você, sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Um grande abraço a todos.